A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, conversando sobre o Livro dos Espíritos, com Sidônio Nunes. Sidônio Nunes. Uma boa noite, queridos irmãos e ouvintes da Rádio Brasil Espírita, que nos acompanham aí toda semana no programa Conversando sobre o Livro dos Espíritos. Muito obrigado por vocês estarem participando e gostaria de desejar a todos uma boa noite e um abraço do fundo do meu coração, desejando também um abraço do fundo do meu coração para todos os nossos irmãos que estão nos assistindo e que estão nos acompanhando através das demais plataformas. Tá? Que a paz do Mestre Jesus se faça presente em todos os corações. Antes, então, de começarmos o nosso programa aqui, conversando sobre o Livro dos Espíritos, vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Divino Mestre Jesus, aos nossos irmãos espirituais que se encontram ao nosso lado, a nos amparar em mais essa tarefa, rogando que essas vibrações de amor, de luz, possam alcançar a todos os corações, possam ser levados a todos os lares, a todos os irmãos, para que assim todos possam se sentir melhor em suas condições físicas e espirituais, para que haja sempre muita paz, muito amor e muita fraternidade em todos os corações. Que Deus, nosso Pai, nos ampare, nos abençoe, e que Jesus esteja sempre presente em nossos corações. Bom, vamos aqui então dar continuidade aos nossos estudos aqui no programa Conversando sobre o Livro dos Espíritos, que ainda estamos na parte primeira do Livro dos Espíritos, né, e falando do capítulo 3 da criação. No programa anterior, nós paramos lá na questão 51, porque já havia terminado o tempo hábil para que nós pudéssemos prosseguir, então vamos dar continuidade agora a partir daqui, ou seja, da pergunta 52, que fala da diversidade das raças. E na pergunta 52, Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos: de onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? E ele obtém como resposta dos espíritos, do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe que, educados longe um do outro e de modo diferente, em nada se assemelharão quanto ao moral. E aqui, então, Miramês nos diz o seguinte com relação a isso. Primeiro, uma raça desceu para a carne, com certo preparo no mundo espiritual para esse ou aquele continente, trazendo as características adequadas ao lugar onde iriam nascer. Depois foram reforçados caracteres próprios do local onde foram chamados a viver. A diferença física, ela provém do clima, da vida e dos costumes, porém sobre a determinação da espiritualidade maior, através de toda uma preparação para que tudo à nossa volta seja constituído. Já na questão da diferenciação moral, ela vem das experiências que nós adquirimos quando das nossas oportunidades reencarnatórias, né, ante ao nosso progresso. Por isso, o bem e o mal se fazem presente no mesmo local, né? A questão da convivência, né, entre os pais, os filhos, em determinado local, em determinada terra, isso aí também pode auxiliar na questão moral, no desenvolvimento moral. Mas nós sabemos que isso aí já vem através de outras experiências que nós adquirimos ante ao progresso que nós necessitamos. Por isso, o bem e o mal se fazem presente no mesmo local, ou seja, se fazem presente em nós. Lá na questão 53 ainda, com relação à diversidade das raças humanas,
Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: o homem surgiu em muitos pontos do globo? E ele obtém como resposta que sim, e em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade da raça. Depois, dispersando-se o homem por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outra raça, novos tipos se formaram. E aí então vem a pergunta ainda, a pergunta A, que faz parte também dessa pergunta 53. E Kardec pergunta: estas diferenças constituem espécies distintas? E recebe como resposta dos espíritos: certamente, certamente que não. Todas são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivos para que ele deixem de formar uma só espécie? Embora o homem tenha aparecido e surgido em várias partes, conjuntamente em várias partes do globo, tudo que se cria a partir dali faz parte da mesma família, pois foram todos criados por Deus. Então, mesmo que tenha sido aparecido em várias partes do globo, todos são criaturas de Deus, portanto, fazem parte de uma mesma família e todos são irmãos em Deus. Miramês nos fala aqui o seguinte: o homem nasceu em diversos pontos do globo, todavia são todos irmãos, filhos do mesmo Deus. Não podemos nem devemos fugir do nosso dever para com os nossos semelhantes, porque não podemos viver sem eles. Façamos qual o ar e as águas que servem todas as nações do mundo com o mesmo interesse de ser útil, repetindo quantas vezes forem necessário esse ato de caridade. Assim deve ser o nosso empenho. O que Miramês quer dizer aqui é que nós fazemos parte dessa mesma família, somos todos irmãos e filhos de Deus e devemos nos empenhar uns com os outros para que assim possamos nos sentir melhor, em tudo isso, em todo esse ordenamento que Deus nos proporciona, auxiliando uns aos outros, apesar da convivência em locais diferentes, mas somos filhos de Deus, fomos criados para o mesmo intuito e devemos assim agir em colaboração um com os outros. Lá na pergunta 54, ainda relacionada à diversidade das raças humanas, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: pelo fato de não proceder de um só indivíduo a espécie humana, devem os homens deixar de se considerar irmãos? E ele também obtém como resposta: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estás sempre inclinado a tomar a palavra na sua significação literal. Aqui eles reafirmam novamente, como lá na pergunta anterior, que os espíritos, todos nós, somos irmãos, somos espíritos, somos criaturas de Deus. Portanto, todos nós somos irmãos. E Miramês aqui, mais uma vez, ele torna a nos trazer a seguinte explicação: todas as divisões que existem na casa maior partem da mesma fonte, nasceram de um só elemento primitivo, que o cinetismo cósmico faz transformar em espécies diferentes, para que o belo se expresse com todo vigor, em nuances indescritíveis na lavoura do Senhor. Então, apesar de todas as diferenças das raças, das características que nós possuímos, nós fomos todos formados por um mesmo elemento. Somos todos criaturas de Deus. Por isso, somos filhos de Deus. E não devemos jamais de nos considerar irmãos, porque somos todos filhos de Deus. Somos irmãos em Deus. Então, aqui, mais uma vez, ele vem a reafirmar o que já foi dito lá na pergunta anterior. Todos nós devemos nos considerar irmãos. Na pergunta 55, ainda ao que se refere à pluralidade dos mundos,
Kardec faz a seguinte pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E obtém como resposta: sim. O homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que têm por espírito muitos fortes e que imaginam pertencer a este pequeno globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles Deus criou o universo. E aí, então, Kardec faz uma observação com relação a essa resposta dos espíritos. Ele fala que Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só haja no planeta que habitamos, fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo a esses mundos, há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Aliás, nada há nem na oposição, nem no volume, nem na constituição física da Terra que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes, né? Então, sim, todos os mundos são habitados, e por espíritos em graus muito mais evoluídos do que nós que aqui vivemos no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. É necessário que nós tenhamos essa compreensão. A nossa esfera é um mundo de provas e expiações onde o mal predomina, onde os vícios terrenos nos dificultam o crescimento moral. Considerarmos-nos os únicos a habitar o planeta e sermos os seres mais inteligentes e perfeitos de toda a criação, só é possível ante o orgulho e a vaidade que habitam os nossos corações, né? Durante muitos e muitos anos, mesmo depois já de uma certa conscientização, o homem se considera o centro do universo, achando que só esse planeta aqui é habitável e que nos demais não existem vida, né? Hoje nós já temos o conhecimento, inclusive que a doutrina espírita nos traz, que o nosso planeta Terra é um mundo de provas e expiações, ainda é bem retrógrado. Existem outros planetas em termos de evolução de moral e de espíritos que eles constituem, avançados de uma forma que nós não somos nem capazes de imaginar. Teremos que um dia nos preparar para estarmos lá, para que então venhamos a ter esse conhecimento, né? Os espíritos aqui nos dizem que o orgulho e a vaidade faz com que nós achamos que somos o centro do universo, que somos o único planeta habitado e que somos os únicos seres existentes em todo esse imenso universo constituído de muitos, mas de muitos mundos, de mundos inimagináveis, né? Nós somos uma pequena porção desse universo e devemos nos considerar ainda muito pequeninos mesmo com relação à grandiosidade que pode existir moralmente e espiritualmente em outros mundos, tá? Então nós não somos os privilegiados para ser somente nós a existirmos diante de todo esse imenso universo. Lá na pergunta 56, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos, ainda com relação também à pluralidade dos mundos. É a mesma constituição física dos diferentes globos? E os espíritos respondem, não, de modo algum se assemelham.
Com relação a isso aqui, com relação a esse não, de modo algum se assemelha, Miramês aqui vem nos trazendo a seguinte explicação, a seguinte informação com relação a isso. A constituição física dos mundos tem alguma diferença, porém tem muito mais igualdade do que diferença em tudo que se refere, desde a forma até os elementos. Certas mudanças ocorrem por força da maturidade da própria matéria, pois está em uma lei em todos os globos do universo. Não estamos com isso, aqui Miramês diz, que não está querendo com isso deturpar a resposta dos espíritos que foram dirigidas a Allan Kardec, e sim querendo colocar uma luz no assunto, para que o leitor se intere da verdade. A nossa conversa é para valorizar as leis que existem em toda parte e não destruí-las. É para procurar ajudar no esclarecimento do que foi dito e não contradizer. Devido à época em que foi dito a Kardec, muita coisa ainda não se podia conhecer, então as respostas que os espíritos deram a Kardec é que não, que em nada se assemelham. Mas Miramês aqui vem nos trazer essa observação e hoje nós já temos o conhecimento na constituição do mundo, que foram todos constituídos de um mesmo fluido, né? Então, há semelhanças entre esses mundos, mas de acordo com o progresso, com os espíritos que lá convivem, com certeza vai havendo toda aquela mudança, toda aquela transformação, que inclusive o nosso planeta passou, está passando e irá passar. Assim também é em todos os mundos. Mas se assemelham naquela constituição, quanto da formação do fluido cósmico universal, das moléculas elementares, né? Então, a criação foram feitas dessa forma. Mas, obviamente, a semelhança para outros mundos mais evoluídos é totalmente diferente. Ao momento próprio, iremos aprender sobre isso. Lá na pergunta 57, também referente ainda à pluralidade dos mundos, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tenham organizações diferentes os seres que nela habitam, ou seja, já que não têm a mesma constituição física, os seres que lá habitam têm organizações diferentes? E os espíritos respondem que, sem dúvida, do mesmo modo que no nosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros são feitos para viver no ar. Os seres vivos terão uma adaptação apropriada e condizente com os planetas em que estão habitando. Terão a constituição física de acordo com a constituição para que o planeta possa lhe proporcionar essa sobrevivência. Então, essa constituição física, essas organizações, também serão diferentes para aqueles seres que lá habitam, já mais evoluídos, já o organismo, né, já não depende mais dos órgãos para que possam lhe auxiliar em determinadas sensações. Então, obviamente, já será diferente por tudo isso. E aqui Miramês nos traz um ensinamento com relação a isso. Se nos encontramos em um planeta onde a alimentação dos seus habitantes é rarefeita, onde eles já não precisam mais dos pesados manjares dos homens da Terra, é lógico que a organização fisiológica tende a ser diferente, por não precisarem mais de certos órgãos, como o estômago, o intestino e etc. Se uma civilização planetária já enxerga sem usar os olhos, é desnecessário esse instrumento da visão, que se atrofiará com o tempo, desabrochando outros sentidos que se sobrepõem aos olhos com maior riqueza de detalhes. Então,
À medida que o espírito já vai para outros mundos mais evoluídos, obviamente, o corpo que ele habita também já se torna diferenciado. Aqui na Terra, nós ainda dependemos, nesse planeta de provas e expiações, ainda dependemos muito da matéria. A matéria é muito presente em tudo que nós fazemos. Porém, em determinados mundos habitáveis, não é? A matéria ela vai se tornando cada vez mais etérea. Então, a constituição de que um corpo necessita aqui na Terra para que assim possa auxiliar as suas questões orgânicas, lá já não precisará mais, porque ele está muito mais evoluído e essa matéria para ele já não se faz mais tão necessária. Como disse aqui Miramês, a matéria ela se tornará mais rarefeita, então ele não necessitará desses órgãos para que possa se utilizar deles como nós hoje o necessitamos. E, sem falar nisso, que outras condições também vão se aperfeiçoando. Não necessitará mais dos olhos, porque já conseguirá fazer com que muitas coisas possam vir e ir através do pensamento, né? Então, o olho já não se faz mais necessário, o pensamento será mais utilizado. Então, é necessário que tenhamos isso. De acordo com a evolução do planeta, haverá essa diferenciação das organizações. Lá na pergunta 58, também relacionada à pluralidade dos mundos, Kardec pergunta aos espíritos: os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivo de esse astro lhe se mostrar apenas com a aparência de uma estrela? E aí ele obtém a seguinte resposta dos espíritos: pensais então que não há outra fonte de luz e calor além do Sol, e em nenhuma conta tendes a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que lhes cabe desempenhar na Terra? Demais não dissemos que todos os seres são feitos de igual matérias que vós outros e com órgãos de conformação idêntica à dos vossos? E aí Kardec faz uma observação com relação também a essa resposta dos espíritos. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio que lhes cumpre viver. Se jamais houvéramos vistos peixes, não compreenderíamos pudesse haver seres que vivessem dentro da água. Assim acontece com relação aos outros mundos, que, sem dúvida, contêm elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares, iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível em ser a eletricidade, em alguns mundos, mais abundante do que na Terra e desempenhar neles uma função de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender. Bem pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmo as fontes de calor e de luz necessária aos seus habitantes. Então, aqui, por essa observação que Kardec nos faz, nós já podemos perceber que o quê? Que dependendo da evolução do mundo, a eletricidade que lá existe, que para nós aqui é feito para acender luz, para aquecer alguma coisa, né? Para ligar algum aparelho, lá ela é usada de forma tão grande, tão enorme, que às vezes nem há necessidade de que o Sol lá atue. Essa própria eletricidade lá já constitui essa forma de energia, a própria eletricidade lá já constitui essa forma de energia para os que lá sobrevivem.
E o Sol não é a única fonte de luz do universo. Até as crianças desse século conhecem esta realidade. As primeiras lições de astronomia nos ensinam, em verdade, mostrando-nos a classificação das estrelas. Os sóis são inumeráveis nas extensões infinitas da criação. Se o nosso Sol é uma estrela de quinta grandeza, e as classificadas na quarta, terceira, segunda e primeira, sem estar a par da quantidade dos sóis que existem nesse nosso universo. Né? Nós temos conhecimento do nosso aqui, alguns sóis já em outros planetas que a ciência é capaz de não mostrar, mas a imensidão de sóis que existem no universo, nós não temos nem capacidade ainda para conseguir entender e compreender com relação a isso. É a enormidade, com relação à enormidade disso. Então, nós estamos muito presos ao nosso Sol, que é uma estrela de quinta grandeza. Como ele mesmo aqui disse, imagina o de quarta e a importância que ele tem aqui para o nosso planeta. Imagine para um planeta de quarta, de terceira, de segunda e de primeira grandeza. Mas, para dar uma ideia, são do nosso conhecimento bilhões deles. Então, aqui, o que Miramês... Aqui são explicações de Miramês, que ele dizer, são bilhões de sóis existentes em todo esse universo. Nós temos conhecimento desse e alguns, mas são bilhões de sóis a mandar energia para outros mundos. Alguns iguais ao nosso, e outros em melhores condições, onde se concentram energia, dando e alimentando vida a todas as direções do cosmos. Então, quer dizer, não é nosso sistema solar, não. É dando energia em todas as direções do cosmos. Imagina a grandeza desses sóis. O teu Sol, em comparação com a grandeza de outros que brilham no infinito, não existe. É uma simples luz bruxuleando no universo, como que riscada por um fósforo. E tudo vem de Deus, que ora chamamos a grande luz, por não compreendermos nem conhecermos esta expressão que lhe possa retratar a grandeza. A vida e a sabedoria são muito engenhosas e cabe a nós buscar seus valores permanentes, podendo dizer a todos que nos seguem pela leitura que as próprias trevas são luzes que dormem, porque o Senhor vibra em tudo e é tudo que vive. Né? Então, essa aqui nos dá só a ideia do que nós temos. Do que nós temos conhecimento do Sol aqui na nossa esfera, da eletricidade aqui na nossa esfera. Mas o próprio Miramês nos fala que o nosso Sol aqui, em relação a outros maiores e que constituem esse universo, iluminando outros planetas e até mesmo outras galáxias, né, em direção ao cosmos, o nosso é como se fosse um palito de fósforo riscado, né? Então é muito maior tudo isso do que nós possamos imaginar. E aqui vem uma lição muito bonita do Miramês com relação a isso, e que é falado no decorrer de todos esse estudo que nós já estamos fazendo aqui. A vida e a sabedoria são muito engenhosas e cabe-nos buscar seus valores permanentes. Podemos dizer a todos que nos seguem pela leitura que as próprias trevas são luzes que dormem, porque o Senhor vibra em tudo. Então, tudo é luz, até mesmo aonde aqui no nosso planeta nós achamos que existem as trevas, onde a luz está apagada e que existe as trevas, lá também
a luz se faz presente porque Deus se encontra lá. Então, que nós tenhamos em nós essa percepção do quanto precisamos crescer em outros sentimentos, em amor, quanto precisamos evoluir, e aí sim vamos começar a ter a descoberta, ter o conhecimento com relação a tudo isso aqui que por enquanto ainda não nos é permitido conhecer. Nós aqui agora vamos passar aqui a fazer uma leitura com relação às considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação, né? Os fatos relacionados à Bíblia com relação a tudo isso que diz respeito à criação. Só para um esclarecimento, né? A espiritualidade nos diz que muitos se desfazem da Bíblia, né, do que nela vem contido, né, acreditando não ser verdade as coisas que ali se encontram, mas a espiritualidade nos diz que nós devemos levar em consideração tudo isso que nos é trazido pela Bíblia, né, todas essas informações, porque elas são contidas, sim, de verdade. Podem haver a necessidade de maiores reflexões com o passar do tempo, com os conhecimentos que fomos adquiridos, com os conhecimentos que nos eram trazidos por aqueles que viviam aquela época, mas que devemos sempre acreditar e confiar nos ensinamentos nela contidos, porque são contidos de grande verdade e que se fazem necessários a todos nós conhecermos. E aí eu vou fazer a leitura aqui para aqueles irmãos que estão nos acompanhando, né, com o Livro dos Espíritos, para que também possam ler juntamente comigo essa parte aqui. É a questão 59, que não é uma pergunta, mas sim considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Os povos han formado ideias muito divergentes acerca da criação. De acordo com as luzes que possuíam, apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias. A que os espíritos apresentam confirmam a opinião de que há muito partilhada pelos homens mais esclarecidos. Então, quer dizer, os espíritos confirmam e que são partilhadas por homens muito mais conhecidos. A questão de ter sido Adão como primeiro homem à origem exclusiva da humanidade não é a única a cujo respeito a crença religiosa tivera que se modificar. O movimento da Terra apareceu em determinadas épocas, tão em oposição às letras sagradas, que não houve gênero de perseguição a quem essas teorias não tivesse servido de pretexto, e, no entanto, a Terra gira malgrados aos anátemas, não podendo ninguém hoje contestá-lo sem agravo à sua própria razão. Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e põe a época de sua criação a 4.000 anos, mais ou menos, antes da era cristã. Anteriormente, a Terra não existia, foi tirada do nada. O texto é formal. Eis, porém, que a ciência positiva, a inexorável ciência, prova o contrário. A história da formação do globo terráqueo está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil, achando-se provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um deles, talvez, muitas centenas de milhares de anos. Isto não é um sistema, uma doutrina, uma opinião insulada. É um fato tão certo como o do movimento da Terra, e que a teologia não pode negar a admitir, o que demonstra, evidentemente, o erro em que se está sujeito a cair, tomando ao pé da letra, como foi dito, as expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Dever-se-á daí concluir que a Bíblia é um erro,
como foi dito um pouco atrás, né? Não. A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-lo. Então, não é mentira. Houve um equívoco na interpretação, mas muitas coisas que lá estão contidas são verdadeiras, só foram ditas de forma equivocada, a maneira do que se entendia na época. Escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu em que ordem os seres vivos lhe aparecem na superfície. Ordem que está de acordo com o que diz a Gênese, havendo apenas a notar-se a diferença de que essa obra que está de acordo com que essa obra, em vez de executada milagrosamente por Deus em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, mas conformemente à lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Ficou sendo Deus, por isso, menor e menos poderoso? Perdeu em sublimidade a sua obra por não ter o prestígio da instantaneidade? Indubitavelmente, não. Não. Fora mister fazer-se da divindade bem mesquinha ideia, para se não se reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que ela estabeleceu para regerem os mundos. A ciência, longe de apoucar a obra divina, nos-la mostra sob aspecto mais grandioso e mais acorde com a noção que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de ela se haver efetuado sem derrogação das leis da natureza. De acordo nesse ponto, com Moisés, a ciência coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, indica como sendo o do dilúvio universal o ano 4654 da formação do mundo, ao passo que a geologia nos aponta o grande cataclismo como anterior ao aparecimento do homem, atendendo a que, até hoje, não se encontrou nas camadas primitivas traço algum de sua presença, nem da dos animais de igual categoria do ponto de vista físico. Pode dar-se que, de um momento para outro, se adquira a certeza material da anterioridade da raça humana, e então se reconhecerá que a esse propósito, como a tantos outros, o texto bíblico encerra uma figura. A questão está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo a que assistiu Noé. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite confundi-lo. E desde que se achem vestígios da existência da formação das camadas fósseis, desde que acha vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, provado ficará ou que Adão não foi o primeiro homem, ou que sua criação se perde nas noites dos tempos. Contra a evidência, não há raciocínio impossível. Forçoso será aceitar-se esse fato como se aceitaram o do movimento da Terra e os 6 períodos da criação. A existência do homem ante ao dilúvio geológico ainda é, com efeito, hipotética. Eis aqui, porém, uma coisa que o é menos. Admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes de Cristo e que 1.650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma só família, resulta que o povoamento da Terra
data apenas de Noé, ou seja, de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito, no 18º século, encontraram esses países muito povoados e já bastante adiantados em civilização. A história prova que, nessa época, as Índias e outros países também estavam florescentes, sem mesmo se ter em conta a cronologia de certos povos, que remonta a uma época muito mais afastada. Teria sido preciso, nesse caso, que do 24º ao 18º século, isto é, num espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem houvesse podido povoar todo esse imenso país, então conhecido, suposto que os outros não o fossem, mas também que nesse curto lapso de tempo a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropofológicas. A diversidade das raças corrobora igualmente esta opinião. O clima e os costumes produzem, é certo, modificações no caráter físico. Sabe-se, porém, até onde pode ir a influência dessa causa. Entretanto, o exame fisiológico demonstra haver, entre certas raças, diferenças constitucionais mais profundas do que a do clima é capaz de determinar. O cruzamento das raças dá origem aos tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os cria, apenas produz variedades. Ora, para que a existência delas, atribuindo-lhe-se uma origem comum e, sobretudo, tão pouco afastada, como se há de admitir que em poucos séculos alguns descendentes de Noé se tenham transformado ao ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo? Tão pouco admissível é semelhante metamorfose, aos poucos que produzirem a metamorfose, quanto à hipótese de uma origem comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e para o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo, ao invés, se explica admitindo-se que a existência do homem é anterior à época em que vulgarmente se pretende que ela começou, que diversas são as origens, que Adão, vivendo há 6.000 anos, teria povoado uma região ainda desabitada, que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial confundida com um cataclisma geológico, e atentando-se, finalmente, na formação alegórica peculiar ao estilo oriental, forma que se nos depara nos livros sagrados de todos os povos. Isto faz ver quanto é prudente não lançar levianamente a pecha de falsas as doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir o que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência. Esse é o meio único
de não apresentarem laudo vulnerável ao cepticismo. O que Kardec aqui vem nos dizer é que nós não devemos levar ao pé da letra tudo aquilo que as religiões nos dizem, o entendimento dos homens que nos foram trazidos à época em que grandes conhecimentos de tudo isso que hoje a ciência vem nos trazer eram conhecidos por ele, né? Por isso, então, muitos ainda acreditam Adão ter vindo do barro, Eva ter vindo da costela de Adão, o mundo ter sido criado em 6 dias, né? Como nos é explicado lá atrás. Por quê? Porque naquela época, essa era a concepção que os homens tinham. Eles não tinham o mesmo conhecimento que nós possuímos hoje e que já foram até nos trazidos pela doutrina espírita, de que o nosso planeta se fez há milhões e milhões, ou quem sabe bilhões de anos, que a constituição de tudo que aqui existe, né, há muito já se vem formando. Para os homens daquela época, tudo era muito pequeno, tudo era muito presente naquilo que estava à sua volta. A ciência vem nos comprovar aqui com esse fato de que Adão e os seus, né, que constituíam aquela época, era impossível que somente através dele todo o planeta habitado teria sido constituído através da existência da sua família. Lógico que não. O mundo já era habitado em várias religiões, o homem já habitava a Terra, como já nos foi dito aqui anteriormente, em várias regiões ao mesmo tempo. Só que os homens daquela época conheciam somente aquele pequeno pedaço ali onde estavam. O que eles consideravam ser um dilúvio que consumiu toda a face da Terra era um cataclisma local, deve ter uma chuva muito forte, muito intensa, que realmente causou um estrago, uma inundação muito grande. Mas daí a dizer que todo o mundo foi tomado pelas águas, isso aí é uma coisa que hoje já não nos compete mais termos essa crença. A ciência já veio nos trazer essa clareza, a ponto de nós percebermos de que isso foi passado de forma alegórica, de forma metaforicamente, por aqueles homens que viviam naquela época e que só possuíam aquela pequenez de conhecimentos, né? Então, mas volto a dizer o que foi dito inicialmente antes dessa leitura. Nós não devemos, então, achar que com isso tudo aquilo que está contido na Bíblia, tudo aquilo que foi dito, não é constituído de verdade. É constituído na verdade e nos entendimentos daqueles homens que viviam naquela época. Mas muitas coisas que na Bíblia estão contidas, devemos sim acreditar, aconteceu, né, os fatos acontecidos com Moisés, aquilo que se chamavam de que Deus, né, fazia com que as coisas acontecessem naquela época. Nós sabemos, nós já obtemos hoje o conhecimento através da doutrina que Moisés era possuidor de um grande poder mediúnico, né, e que podia fazer com que várias coisas acontecessem, tendo a orientação da espiritualidade maior. Aquilo que se achava sobrenatural não tinha nada de sobrenatural. Era sobrenatural para as pessoas que viviam naquela época que não tinham conhecimento. Nós hoje já temos um outro conhecimento. A ciência já nos explica muito daquele fato. Agora, daí achar que aquilo que lá está contido é mentira, não devemos pensar dessa forma, não. Por isso, então, que nos diz aqui, que Kardec nos traz aqui as considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Deve ser levado em consideração o que nela está escrito, mas que nós tenhamos a consciência
de que novas interpretações já foram dadas e que novas interpretações ainda continuarão a ser dadas, porque nós não temos o conhecimento de tudo ainda. Muito pouco nos é dado conhecer. E para que tudo isso chegue ao nosso conhecimento, precisaremos crescer muito mais, precisaremos evoluir muito mais, precisaremos nos transformar muito mais em virtude, deixando de lado os nossos vícios, porque só assim, só através do amor, só através da caridade, só através do amor, da caridade, né, e de tantas outras virtudes que precisamos vivenciar, é que iremos tomar conhecimentos cada vez maior e mais completos sobre tudo isso. Então, eu não vou passar para agora a próxima parte que deveríamos estudar, porque senão, ante ao tempo que nos resta aqui, ficaria muito, muito pequeno. Falaríamos só sobre algumas perguntas e respostas, e sendo que há muito aqui ainda para se falar sobre o novo tema ao qual nós iremos estudar. Então, eu gostaria aqui, nesse momento, de agradecer a presença de todos vocês, né, que estiveram aqui conosco essa noite, que nos ouvindo, os outros irmãos também, pela Rádio Brasil Espírita, pelo Canal 1, aos nossos irmãos ouvintes também das outras plataformas, um agradecimento especial a todos os nossos irmãos que nos assistiram, não só aqui da nossa cidade, mas em todas as cidades, em todos os nossos estados do nosso país, e daqueles nossos irmãos que nos acompanham, né, que nos ouvem, até mesmo no exterior, sempre participando desse programa, conversando sobre o Livro dos Espíritos, a fim de buscar novos conhecimentos, novos entendimentos sobre a doutrina e os esclarecimentos que se fazem necessários. Então, o meu muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui até esse momento, tá? O meu muito obrigado de todo o coração, desejosos de que tenham todos uma boa noite, uma boa semana e que possamos novamente estarmos juntos aqui mais uma vez nesse programa, conversando sobre o Livro dos Espíritos. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente em todos os corações e que Deus, nosso Pai, continue nos abençoar agora e sempre. Uma boa noite e fiquem todos em paz. Você acabou de escutar Conversando sobre o Livro dos Espíritos.